10 ao versículo 13 do Evangelho de Marcos, capítulo 8, e você pode estar comigo aí, nos acompanhando em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim, o Evangelho. Capítulo 8 do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 10. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões da Dalmanuta. 11. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. 12. E suspirando profundamente, em seu espírito disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará algum sinal. E, deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Esse é o texto em questão, né, que nós estamos estudando. Vamos ler, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus, né? A coisa mudou a configuração aqui, eu fiquei um pouco, mas já está normalizado. Vamos orar em nome de Jesus, que Deus possa nos dar graça para meditar nessa passagem em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Senhor, a minha Bíblia é a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra é a semente. O meu coração, pelo Teu Espírito Santo, é terra fértil. Planta em nós, Senhor, a Tua palavra, para que possa crescer uma fé genuína. E essa fé genuína, Senhor, apontar para as obras, que são os frutos, Senhor. Que esses frutos possam crescer e possam permanecer, meu Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, glória a Deus, né? Glória a Deus, estamos felizes aqui em nome de Jesus, glória a Deus. Josué está dizendo que está tudo ok, nossa irmã Camila, que está nos assistindo no quarto, mas não é, a irmã Ariane e o irmão Aguinaldo está dizendo que está tudo bem também, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, irmãos, nós mudamos o posicionamento aqui para que a gente pudesse transmitir hoje, né? Então, nós estamos nessa palavra, em o nome de Jesus, né? E o título que está para esta manhã é Suspirando Profundamente. Suspirando profundamente. Lembrando que os irmãos, Jesus havia ido para a cidade, para a região de Gadara, né? De Decápolis, e agora ele está voltando. E ele volta para um outro local. E é esse outro local que nós vamos identificar agora. Começa assim o versículo 10. E, entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Então ele entra no barco, sai da região de Decápolis, que é o mundo grego, e vai para Dalmanuta. Presta atenção, Dalmanuta. Vamos localizar onde é exatamente essa região em que Jesus está agora. Olha, veja bem, no cursor aqui, na setinha, você vê que Jesus estava nessa região, né? A Bíblia fala que ele estava até os confins de Decápolis, né? Nessa região aqui que era um mundo grego. Lembra que aqui onde está o cursor é Gadara, onde Jesus libertou 2 homens que estavam possuídos por um espírito opressor, né? E um deles ficou aqui para pregar nessa região. Jesus não o permitiu voltar com ele, mas e disse para ele para que ele ficasse e pregasse para a sua casa e para os seus, quer dizer, para as pessoas, né, da sua nação. Jesus, nesse momento, irmãos, ele entra, a Bíblia diz assim, entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Região de Dalmanuta, você vê, aqui está o Mar da Galileia,
Jesus vai atravessar de novo esse mar da Galileia, e ele chega nesta região aqui, ó, que no mapa está como Magdala. Magdala também é a mesma região de Dalmanuta, né? É um nome, Magdala é um nome que veio depois, mas Dalmanuta é essa região. Por que eu estou insistindo em mostrar esse mapa para os irmãos, aqueles que estão nos acompanhando? Porque veja que Jesus volta de novo para Israel. Jesus volta de novo para o lugar de onde ele havia, não exatamente o vilarejo, a cidade, mas para a região dos seus, né? Dos judeus. Ele sai de Decápolis, entra no barco, atravessa o Mar da Galileia de novo e chega até essa região aqui, onde está o cursor, que é a região de Dalmanuta, exatamente neste lugar aqui. Isso é muito importante, né? Muito importante a gente saber a região que Jesus estava, pelo que nós vamos meditar na palavra de Deus aqui nesta manhã. Paz do Senhor, Maria Eli Caldeira, amém, glória a Deus, está conosco também, não perde um programa, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, irmãos, olha, veja bem, o versículo 11 diz assim: e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. É claro, né? Jesus chega em Israel, Jesus acaba de chegar em Israel, e qual é a comitiva que está esperando Jesus? Exatamente, os fariseus. Aqueles que tinham ordens, né, do Sinédrio ou dos líderes, né, líderes dessa seita religiosa, político-religiosa, e vai ao encontro de Jesus, né? Eles procuravam um ensejo de prender Jesus, de executar Jesus. Então eles vão ali, sabem, tem notícia que Jesus já está chegando com seu barco, com seus apóstolos, discípulos, vindo de Decápolis, está lá a comitiva, os fariseus. Preste atenção exatamente no que eles, não só onde eles estão, mas o que eles estão fazendo. Diz assim, olha, e começaram a disputar com ele. Eles começam a disputar com Jesus. É muito importante aqui essa palavra disputar, porque no grego, o evangelista Marcos, ele escreve sisitel, né, da palavra sisitel, que não é só uma disputa, é um interrogatório. A tradução direta do grego aqui seria para o português um interrogatório. Quer dizer, eles queriam um sinal, eles estavam ali para interrogar Jesus. Eles não só queriam um sinal, eles queriam o quê? Um sinal nos moldes dele. Era como se fosse um júri ali, né? Constituído um júri para pegar Jesus nas suas dificuldades, né? Pegar Jesus para o incriminar, para o acusar e depois, posteriormente, executá-lo. Então, essa coisa dessa investigação, era uma investigação e eles queriam um sinal. Eles queriam um sinal não para reconhecimento do poder de Jesus, mas um sinal nos moldes dele. É como se eles tivessem feito ali uma bancada, não aconteceu isso, obviamente, mas Jesus estivesse ali sendo julgado, né, sendo inquirido, sendo, olha, eu quero que você faça isso, agora faça aquilo lá, agora faça isso. E preste atenção como é que Jesus responde isso. Eles pedem um sinal do céu, mas eles querem um sinal ao molde deles, né? Eles não querem exatamente ver a glória de Jesus, eles querem que um sinal que aconteça, que possa cumprir aquilo que eles foram fazer, né? Então, veja bem, no 12, diz Jesus assim, ó, suspirando profundamente. Suspirando profundamente. Exatamente o tema da nossa manhã do Café e Palavra de hoje. Jesus dá um suspiro aqui, irmãos. É um suspiro de indignação, de misto de indignação com desaprovação. Ele suspira profundamente. Por quê, irmãos? Pensa comigo. Jesus é o dono da vida. É Ele que dá a vida. É Ele que nos deu uma nova vida. É Ele que levou todos os nossos pecados. A Bíblia diz que Ele criou todas as coisas. Está no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 1.
Jesus criou todas as coisas. Jesus, lá em Hebreus, também está dizendo que Deus deu a autoridade a ele para fazer todas as coisas e o constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, Jesus é o que formou tudo, é o Todo-Poderoso. E agora, eles têm a rica oportunidade, exclusiva oportunidade naquele momento, de estar de frente do Mestre das nossas vidas, daquele que nos dá o fôlego de vida. Então, veja bem, Jesus suspira profundamente, porque o intento do coração desses homens era reprovável, e muito reprovável. Eles queriam um sinal, não para demonstrar ou para reconhecer o que Jesus é, mas eles queriam um sinal para colocar Jesus à prova. Eles não estavam nem aí com a questão da pessoa de Jesus Cristo. Eles não estavam preocupados o que Jesus estava fazendo ali, ou quem realmente era Jesus. O coração estava fechado, o coração estava como uma pedra, como uma rocha, e eles não encontravam, né, essa figura de Jesus, o Salvador, na frente deles. Então Jesus suspira profundamente, e esse suspirar profundamente denuncia uma reprovação de Jesus Cristo, né? Porque eles pedem um sinal por motivos escusos. E olha aqui, Jesus, no 12, e suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Ora, veja que é interessante que Jesus havia realizado vários milagres e muitos milagres. Jesus havia feito vários milagres na presença desses homens. Mas eles não queriam esses milagres. Eles não queriam que Jesus fizesse um milagre como ele costumava fazer. Eles estavam ali fazendo uma inquisição, um interrogatório. Por isso que Jesus respira profundamente. E continua Jesus: em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Não se dará sinal algum, né? Porque Jesus não cabe, né? Não cabe na interrogação deles. Jesus é muito maior do que isso. Veja bem, e Jesus o versículo 13 diz o seguinte: e deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Não é interessante isso, irmãos? Que Jesus, diante desse interrogatório, Jesus, diante dessa inquisição, ele fala essas frases e tem essa fala e torna a entrar no barco. Ele acabara de chegar, né, de Decápolis, e chega nesta região e agora ele entra no barco de novo e fala: não quero saber, né? Quero saber desse povo, e os deixa. Bom, qual é a aplicação disso para o nosso dia? Para o nosso dia de hoje, irmãos? É muito importante essa aplicação. Primeiro, que Jesus, ele não está aqui para satisfazer os nossos desejos, né? Ele não está aqui para ser uma máquina de milagre. Jesus não está aqui para ser uma moeda de troca. Então, eu leio a Bíblia, eu oro, e aí então Jesus me abençoa. Não é bem assim. Jesus não é moeda de troca. Jesus não está aqui, irmãos, para fazer as nossas vontades. Ele está para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é nos amar, mas com o coração aberto, com o coração disposto a receber Jesus como Ele é. Jesus não precisa provar nada para nós. Jesus nunca precisou provar nada para ninguém. O que Ele fez no madeiro, ao subir o madeiro, morrer na cruz, Ele fez por amor das nossas vidas, pelo pecado que estava sobre a nossa vida, pelo pecado original, pelo pecado universal. Jesus não precisa provar nada para mim e nada para você. Essa história, eu já ouvi algumas frases assim: se Jesus não me abençoar, eu não vou fazer tal coisa. Se Jesus não falar comigo, eu não vou na igreja. Irmãos, Jesus está falando com você agora. Jesus fala com você agora, porque a palavra dele é a palavra dele para os nossos corações. Então ele está falando, toda hora que nós lemos a palavra dele, toda hora que nós meditamos na palavra dele, toda hora que nós estamos na sua presença, através do evangelho, através da sua palavra, Deus está falando conosco. Muito importante isso. Deus não precisa fazer milagres, maravilhas, para que nós creiamos nele. Não.
Não, irmãos, Deus é soberano, Ele é o que é. Quando o povo perguntava para Moisés, mas viu, quem é esse Deus que nós servimos? Moisés vai a Deus, né, no Monte Sinai e diz, o povo pergunta, Senhor, eles vão me perguntar, estão perguntando, qual é o seu nome, quem é o Senhor? Ele diz assim, diga que eu sou o que sou. Não é nem passado, nem presente, nem futuro. Eu sou o que sou, é muito mais do que isso. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Deus, é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia. Jesus abandona. E o que nós aprendemos? A segunda coisa que nós aprendemos em nossa aplicação. Jesus evita essa discussão. Veja que eles estavam testando Jesus, estavam oportunando Jesus por motivos não claros, por motivos escusos. E Jesus rejeita o debate com esses homens. O que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos com isso? Que nós devemos também rejeitar esse debate com aqueles que não querem saber da graça do Senhor. Né? Muitas pessoas conhecem, sabem que Deus é um Deus amoroso, creem que Deus existe, creem que Jesus é o Filho de Deus, mas eles não querem Deus e nem Jesus na vida deles. Então, não há debate. Pessoas que ficam debatendo sobre a Bíblia, ficam debatendo sobre as religiões, sobre as igrejas, sobre isso, sobre aquilo, sobre pastores, sobre ministros, sobre... Irmãos, nós, a exemplo de Jesus, nós devemos evitar todo tipo de debate, porque as pessoas que não querem, não têm um coração aberto para receber Jesus, não precisa debater conosco e nós também não precisamos dar essa oportunidade. Jesus teria todos os argumentos ali para entrar num debate com esses homens, porque Jesus é o dono da vida, é o dono da sabedoria, Ele é o Jesus eterno, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, não é mesmo? Do conhecimento, Ele sabe de todas as coisas, Ele tinha todos os argumentos para partir numa discussão com esses homens, mas Ele rejeitou isso, Ele os deixou, Ele não se submeteu à vontade desses homens, porque Deus não se submete à nossa vontade. Deus está muito acima disso. Esta é a nossa aplicação desta manhã, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso, eu peço, irmãos, que nós oremos neste momento, para que Deus entre em nosso coração como Ele é, não é? Tem um hino muito lindo que eu gosto, que diz assim, se a porta se abrir, é Deus, se a porta se fechar, continua sendo Deus, né? Quer dizer, Deus independe da nossa vontade, independe das nossas vidas. A única coisa que Deus quer das nossas vidas é o amor, né? Assim como Ele nos amou, que nós amemos uns aos outros. E como é que nós podemos amar uns aos outros? Falando do amor. Mas quando esse falar vai virar uma discussão, nós já sabemos o que nós temos que fazer. O que Jesus fez, Jesus partiu. Tá bom, não precisamos entrar numa discussão. Não precisamos entrar numa discussão. O que nós podemos fazer é sair dessa discussão, nos isentar dessa discussão, dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus misericórdia sobre a vida dessas pessoas que ficam discutindo a respeito da sua palavra, a respeito da sua vontade, a respeito da sua igreja. Isso é muito importante, né? Que Deus deu no coração deles respeito e amor pelas coisas dele. Em o nome de Jesus, vamos orar em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Deus faça da nossa manhã a vontade dEle e não a nossa vontade, em o nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, pela Tua graça e misericórdia, nós estamos aqui, meu Pai, para Te louvar e bendizer, meu Pai. Nós aprendemos nesta manhã que a Tua vontade é soberana. Nós aprendemos nesta manhã que a Tua vontade permanece. Nós aprendemos nesta manhã que a Tua vontade, ela é benigna, Senhor, e que nós devemos evitar as discussões loucas, meu Pai, que não produzem misericórdia no coração dos homens, Senhor. Nos ensina pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor, e nos coloca a palavra em nossos lábios. Mas, acima de tudo, meu Pai, nos ensina um momento em que nós devemos nos calar, nos ensina um momento em que nós devemos nos ausentar, Senhor, que nós não possamos, nos ensina a não entrar em discussões, meu Pai, mas a ter paciência, em nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Pai, o único sinal, Senhor, que nós pedimos é o sinal da Tua presença em nossa vida, meu Pai, nos abençoando, Senhor, com a Tua palavra, com a Tua vontade. Assim nós te pedimos, te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Obrigado por os irmãos estarem conosco. Ainda hoje o nosso programa teve um problema técnico aí no começo, mas nós conseguimos retomar e concluir
o programa. Quero dizer que em minutos o David White está no Facebook, né, no Fog TV, e ali ele continua dos Estados Unidos no projeto USA da nossa igreja lá na cidade de Charleston, em Chicago, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e agora vamos preparar o nosso cafezinho em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenham todos um bom dia e que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Obrigado, paz do Senhor.